A direita odeia a liberdade de expressão e eu posso provar. Mas vamos começar com um vídeo do camarada Ramon Ortiz. Acabei de ser demitido por causa dos vídeos que eu compartilho aqui com vocês. A perseguição a pessoas de esquerda não é de hoje. Ainda tem que ficar ouvindo gente de direita falando de falta de liberdade de expressão, de censura, de ditadura. Não sabe o que é ser de esquerda dentro de um ambiente de trabalho. Mesmo fazendo um trabalho super elogiado, reconhecido, premiado, há menos de um mês eu estava sendo homenageado por causa de um artigo que eu escrevi sobre teatro do oprimido e educação humanista. Mesmo assim, por causa da pressão de um grupo de pais da extrema-direita que já perseguiu outros professores nesse mesmo colégio, eu fui demitido. E detalhe, amanhã é meu aniversário. Então se você quiser me dar um presente, assina o meu canal ou a plataforma Apoia-se. E agora eu vou precisar ainda mais do seu apoio. Sou professor de teatro e circo e estou disponível, mas eu vou focar ainda mais na criação de conteúdo, com mais fervor, com mais ódio. Inaugurar o meu canal no YouTube e focar na minha carreira artística. Já segue ali @RamonCirco, até o final do ano eu vou estar estreando meu show solo de stand-up comedy. E pretendo viajar o Brasil todo com esse meu show com um humor bem de esquerda, bem político, semeando a revolução através da comédia. Se eles acham que conseguiram me derrotar, eles estão muito enganados. Me conta aí se você também já foi perseguido no seu ambiente de trabalho por defender as ideias da esquerda. Camaradas, por mais que eles tentem nos deter, a gente continua crescendo, resistindo, afrontando e existindo. Isso é sinal de que nós vamos vencer. Um comunista demitido por usar da sua liberdade de expressão. Mas você não vai ver ninguém da direita preocupado. Isso me fez lembrar imediatamente de algumas coisas. Por exemplo, as inúmeras pessoas que vêm me dizer que admiram e gostam do meu conteúdo porque eu falo tudo aquilo que elas queriam poder dizer e não podem. Muitas vezes por questões familiares, por questões de emprego e mais uma série de coisas. Eu também lembrei de uma vez que eu estava conversando com uma mulher, ela estava angustiada e ela disse que o irmão dela tinha várias empresas e falou que ele ia demitir qualquer um que ele descobrisse que não tinha votado no Bolsonaro. Ou a vez que a diarista de uma amiga minha desabafou para ela, que é uma pessoa mais aberta e compreensiva, que as pessoas que contratam ela para uma diária, além de olharem ela de cima para baixo, se sentem muito no direito de dizer em quem que ela deve votar, como se ela não fosse capaz de opinião própria. Também lembrei do meu amigo músico, que diz que já perdeu muito trabalho por se posicionar em posições de esquerda na internet, no Instagram, e do meu amigo prestador de serviço, que na verdade não perdeu porque ele não se posiciona justamente por causa disso, mas ambos são de esquerda. Isso sem contar na famosa e histórica, existe desde o início do capitalismo e vai continuar existindo, que é a perseguição a comunistas, né? O macartismo é um exemplo famoso disso. Não sou historiador, não tenho grandes conhecimentos aqui para trazer, mas foi um fenômeno de histeria coletiva entre aspas, porque dar um diagnóstico para um fenômeno estrutural do capitalismo não é muito interessante, mas foi um fenômeno de perseguição a comunistas como vários outros, tá? Como vários outros. Então viver numa sociedade capitalista e ser contra ela, ter opiniões contrárias a ela, é basicamente um tiro no pé, a menos que você seja alguém que tenha, esteja em condições privilegiadas, em alguns meios isso não é um problema, no meio artístico isso pode não ser um problema, no meio intelectual isso não pode ser um problema, mas isso é um privilégio, tá? Isso é um privilégio dentro do capitalismo. Os capitalistas odeiam a liberdade de expressão. Eu, inclusive, lembrei do livro que eu recentemente li, Um Protesto de Democracia, do David Graeber. Sim, eu tô falando bastante do David Graeber porque eu gostei bastante e continuo gostando do conteúdo dele. E ele é um dos organizadores do movimento Occupy Wall Street, tá? Que foi um movimento muito grande, que teve muita influência, inclusive exerceu muita influência. Não acabou com o capitalismo, mas exerceu bastante influência. E ele narra bastante o momento, assim, das ocupações e como o que acontece lá é violência. É violência policial em manifestantes pacíficos. A paz impera nos movimentos, embora a mídia burguesa sempre retrate de maneira diferente, ele também narra isso, né? Mas a paz impera nesses movimentos e a violência policial é uma constante. O direito de se reunir, a liberdade de expressão, que está na Constituição estadunidense, é completamente violado o tempo todo. Inclusive a integridade das pessoas, tá? As pessoas realmente apanham gás lacrimogênio, pessoas com problemas respiratórios pro resto da vida por estarem protestando contra algo que elas têm o direito de protestar. Ele comenta, inclusive, como a polícia soltava criminosos mesmo, condenados, dentro das manifestações e falava: façam o que quiserem, a gente vai fazer vista grossa. Essa é a liberdade de expressão da direita.
Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em Filosofia, mestre e doutor em Filosofia Política e Ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Inclusive da direita progressista, tá? Da direita democrata dos Estados Unidos. Porque existe duas direitas nos Estados Unidos, né? A republicana e a democrata. Como a republicana é explicitamente nazista, racista, misógina, e a democrata é arco-íris, a gente tem a impressão de que, né, nos Estados Unidos existe uma esquerda, mas na verdade não existe. Daí vem os monarcas da vida, né, os liberalzinhos de merda, dizer que defendem liberdade irrestrita de expressão. O monarca que se posicionou a favor da construção de um partido nazista no Brasil, veja bem, ele não estava só defendendo a liberdade de expressão do nazista, ele estava defendendo o direito do nazista de fundar um partido, tá? Um partido que é uma instituição que visa o poder, que visa então eleger deputado, eleger senador, eleger vereador, eleger presidente para governar o país. Então, um partido nazista que possa eventualmente atingir o poder, governar o país e transformar o país num lugar nazista, né? E ele também disse que não tem problema em ter posições racistas, né? É a liberdade de expressão do racista. Num mundo onde o George Floyd e inúmeras outras pessoas negras foram mortas só por serem negras, pela violência policial do Estado, da polícia. E a tese mentirosa e desonesta que eles defendem é a seguinte: a gente é tão a favor da liberdade de expressão que a gente defende a liberdade de expressão até do nazista, até do racista, até do pedófilo. Mas a gente é contra isso. É por ser contra essas atrocidades, mas ser tão a favor da liberdade de expressão, que a gente aceita isso. Essa é a tese que eles defendem. E eles veem os Estados Unidos como o país da liberdade de expressão. Os Estados Unidos, então, é o país da liberdade de expressão, onde existem inúmeros grupos neonazistas, onde o racismo come solto, você literalmente vai ser morto só por ser negro. Isso acontece praticamente todo dia, tá? As pessoas morrem todo dia só porque elas são negras lá nos Estados Unidos, ou imigrantes, ou periféricas, ou várias outras coisas, né? Um país que mata muito. Inclusive, né, um grupo como a Ku Klux Klan, que linchava negros publicamente pelo prazer de linchar negros, continua existindo, né? Pode existir, não tem problema nenhum que exista esse grupo. E existe inclusive a NAMBLA, que é um grupo que defende a pedofilia, defende o direito, luta então, não consegue muita adesão, mas luta pelo direito da pedofilia, tá? Isso existe lá nos Estados Unidos, isso também é liberdade de expressão, isso também é defendido pelos liberais. Estados Unidos é o país mais nazista, racista e pedófilo do mundo, a ditadura mais terrorista que a humanidade já conheceu. A extrema-direita brasileira usa eles de modelo. E eu falo extrema-direita de maneira retórica, porque a direita foi completamente engolida pela extrema-direita e só existe extrema-direita no Brasil hoje. Eles só vêm à tona defender liberdade de expressão quando humoristas lixo como Léo Lins e Danilo Gentili são minimamente censurados, né? Dão uma pinceladinha ali na liberdade de expressão deles. Daí eles surtam loucamente. Não vai vir nenhum Glenn Greenwald, que inclusive coloca, né, a pecha de progressista, defender o Ramon Ortiz, tá? Não vai vir ninguém. Então eu recomendo que você se inscreva no canal do camarada, eu recomendo que a gente ajude ele a crescer, porque agora ele infelizmente está desempregado por causa disso, né? Por ser uma pessoa corajosa, por ser uma pessoa honesta, por ser uma pessoa muito inteligente. Eu já segui ele no Instagram, gosto bastante do conteúdo dele, então recomendo que vocês sigam ele lá, apoiem o conteúdo dele, tá? Porque se a gente for depender do Estado, se a gente for depender da liberdade, a gente tá ferrado. Então você precisa entender que não é apesar de ser uma atrocidade que eles defendem nazismo, racismo, pedofilia. É porque eles defendem nazismo, racismo e pedofilia. É claro que pega mal ser explícito, mas assim, o racismo é a base fundacional dos Estados Unidos. Eles se fundaram em cima do racismo. O Destino Manifesto, a ideia de que os Estados Unidos têm o direito de fiscalizar o mundo inteiro, é uma doutrina racista, é uma doutrina nazista. É a base fundacional deles, tá? É a base fundacional. Então não é apesar de, não é porque eles defendem liberdade de expressão, eles não defendem liberdade de expressão, eles defendem os valores que eles defendem, e eles chamam isso de liberdade de expressão, e eles fazem um joguinho retórico para fingir que não defendem esses valores, quando na verdade eles defendem todas as instituições que praticam esses valores. Então eles defendem nazismo e racismo porque eles são a favor do nazismo e do racismo, tá? Isso precisa ficar muito claro, e a esquerda precisa começar a mudar as narrativas e entender que somos nós que defendemos a liberdade de expressão. E sabe o que é uma das coisas que mais viola a liberdade de expressão? É o trabalho assalariado.
É a ideia de que a sua renda, a comida que vai entrar no seu estômago, depende de outras pessoas ali, tá? Outras pessoas que detêm a propriedade privada dos meios de produção, outras pessoas que, se elas não gostarem do que você falar no YouTube, se elas não gostarem do que você falar no Instagram, elas podem acabar com a sua renda, elas podem te demitir. Então não existe liberdade de expressão num mundo que não supere o capitalismo. O capitalismo é essencialmente contra a liberdade de expressão. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado e até mais.